Bom, gente, então vamos lá. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre resistência elétrica, né? E, bom, de uma forma mais resumida, né? Resistência elétrica é a dificuldade que os materiais apresentam a passagem da corrente elétrica. Então, a unidade de medida é o ohm, né? Em homenagem ao cientista George Simon Ohm. E a resistência elétrica, ela depende do tipo de material, né? E a gente sabe, então, que materiais que são condutores, bons condutores de eletricidade, apresentam baixa resistência elétrica. Os isolantes apresentam alta resistência elétrica, né? Então, isso é característico ao tipo de material, tá? Depende também do comprimento do material, ou seja, o percurso que a corrente elétrica vai fazer ao circular pelo material. Quanto maior o comprimento, maior a resistência elétrica. Depende também da área de seção transversal do condutor, né? Então, nós estamos falando disso daqui, ó. Fazendo uma analogia, vamos imaginar um condutor elétrico, tá? E a gente usa muito o condutor de forma cilíndrica, né? A seção transversal do condutor é isso daqui, ó. É a área, né? Então, isso daqui é a seção transversal do condutor, tá bom? Então, tá aí, ó. Então, quanto maior a seção transversal, menor a resistência elétrica. E aqui é o comprimento do condutor, ó. E quanto maior o comprimento, maior a resistência elétrica. Então, é inversamente proporcional, tá? Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto menor a área, quanto menor a área, maior a resistência. Então, a resistência é inversamente proporcional à área do condutor elétrico, tá bom? A resistividade do material, ela é uma característica intrínseca ao tipo de material. A gente pegar aquela fórmula lá em cima, que resistência elétrica é igual a ρ vezes L sobre S, né? Se a gente isolar só o ρ, então nós temos que ρ vai ser igual a R vezes S sobre L. A unidade de medida aqui seria o seguinte: a unidade de medida de resistência é ohms. A unidade de medida de área é milímetro quadrado. E a unidade de medida de comprimento é metro. Então, essa daqui é a unidade base da resistividade, tá bom? E a resistividade, então, conforme eu falei com vocês, depende de de uma característica intrínseca do material. Então, vamos dar uma olhadinha na resistividade de alguns materiais. Eu tenho uma tabela aqui que eu pesquisei. Muita gente pergunta às vezes, olha, mas eu não poderia converter milímetro para metro e cortar o metro quadrado com o metro aqui embaixo? Poderia. Mas não é muito usual, fica mais prático deixar desse jeito, tá? Então, deixa eu trazer a tabela para cá, ó. Olha aqui, ó. Então, a resistividade de alguns materiais. Aqui tem um termo que está sendo chamado de condutibilidade, que nós vamos ver aqui na sequência, tá bom? Então, olha que interessante. Deixa eu ver se tem uma tabela aqui que eu quero trazer uma informação mais interessante. Acho que essa tabela aqui vai ficar melhor. Então, deixa aqui, tá aqui. Porque tem alguns fatores, né? Quando não está na ordem decrescente. Observe o seguinte: o alumínio ele tem uma resistividade, um ρ, igual a 0,028, a unidade de medida. Ohms vezes milímetro quadrado dividido por metro. Então, o alumínio, a resistividade dele é 0,028, do cobre é 0,017. Dá para perceber que o cobre, ele
é um melhor condutor elétrico do que o alumínio. Por quê? Porque ele tem resistividade menor. Ou eu posso dizer que o alumínio é um isolante elétrico melhor do que o cobre, porque a resistividade dele é maior. Mas o alumínio é um bom condutor. Tá? Então, comparando alumínio e cobre, o cobre é melhor condutor do que o alumínio. Por que algumas instalações se utilizam o alumínio? Porque o alumínio é mais leve e mais barato, obviamente. Então, é mais conveniente instalar em algumas situações um condutor, um cabo de alumínio do que de cobre. Tá? Se a gente comparar alumínio, cobre e prata, prata está aqui, 0,016. Tá? Então, a prata ainda é o melhor condutor do que o cobre, do que o alumínio. Então, mas a prata não é utilizado para condutores, né? Obviamente, por causa do custo. Mas muitos contatos elétricos, de equipamentos elétricos, eles são banhados a prata, né? Então, eles têm uma camada de prata por fora, porque a prata é um condutor elétrico melhor. Aqui não tem, né? Mas o ouro, por exemplo, o ouro é uma controvérsia, sabe? Por quê? O ouro, com o ouro puro, deixa eu ver se eu consigo achar alguma tabela aqui que tem ouro. O ouro puro é o melhor condutor elétrico que tem, né? O ouro 24 quilates. Agora, o ouro 18 quilates, por exemplo, ele já não é um bom condutor elétrico quanto o cobre e a prata, e o alumínio também. Então, ele tem uma resistividade maior do que do que a prata, cobre e alumínio. Muitos componentes eletrônicos utilizam ouro, mas é ouro puro, ouro 24 quilates, mas assim, qual que é a proporção disso? Sei lá, talvez um circuito integrado, ele vai usar aí um centésimo de grama de ouro nos contatos internos do microprocessador, que realmente o microprocessador usa ouro nos contatos internos, dentro do encapsulamento. O fabricante utiliza ouro para isso, né? Mas aí é o ouro puro, porque existe um conceito também, isso vem da ciência dos materiais, que quando você faz uma liga de dois metais diferentes, a liga resultante ela vai ter uma resistividade elétrica maior do que qualquer uma das ligas. Ou seja, se a gente pegar o ouro, 18 quilates, é uma mistura de ouro e cobre. Então, a resistividade final ela vai ficar maior do que a do ouro e maior do que a do cobre. Se a gente pegar o latão, né? O latão ele é uma mistura de cobre e zinco. Então, a resistividade desse material, do latão, ela acaba sendo maior do que tanto do cobre quanto do zinco, tá bom? Então, aqui mostra uma tabela com várias resistividades de materiais, né? Isso é a temperatura ambiente, viu, gente? Depois nós vamos estudar o efeito da temperatura na resistividade dos materiais também. Então, por exemplo, olha, tungstênio foi muito utilizado nas lâmpadas incandescentes, né? Olha a resistividade dele, 0,055. O tungstênio, o constantan, ele é muito utilizado na fabricação de resistências elétricas, de chuveiro, de ferro de passar roupa, de eletrodoméstico em geral, né? Tem essa resistividade aqui de 0,5, tá bom? Bom, então esse é o conceito de resistividade. Depois nós vamos fazer alguns exercícios ali envolvendo os cálculos, tá? Hoje eu quero trabalhar muito conceito, se der prazo, lá no final da aula nós vamos fazer alguns exemplos, né? Fazer alguns cálculos mais simples aí. Bom, então, já que a gente falou sobre resistividade, vamos falar sobre condutividade. Eu acho que, primeiro, vamos na sequência, né? A gente falou de resistência, então vamos falar de condutância. Né? Existe essa grandeza elétrica, tá? Condutância. Qual que é o conceito de condutância? Primeiro que a condutância ela é representada pela letra G, tá? Então, letra G. O conceito da condutância é o inverso da resistência. Então, é a facilidade que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica.
da corrente elétrica. Isso daí, ó, isso é condutância, tá? A unidade de medida é o Siemens. Siemens em homenagem a um cientista alemão, que é o Werner von Siemens, que é o fundador, inclusive, da empresa Siemens, né? Sei lá se foi 1800, 1900, início ali, sei lá. Tá? E aqui nós vamos representar pela letra S maiúscula, Siemens. Houve uma época que a condutância era chamada, a unidade de medida era chamada de mur, que é ohmo ao contrário, inclusive a unidade de medida é representada pelo ômega de cabeça para baixo. Isso foi substituído aí há várias décadas já pelo Siemens. Existem aí grandes cientistas que fundaram grandes empresas, Siemens foi uma delas, né, Werner von Siemens. A Thomas Edison fundou a General Electric, a GE. GE tem várias linhas de trabalho, fabrica turbina de avião, equipamentos elétricos, fabrica locomotivas, por exemplo, geradores elétricos, etc. O Tesla não fundou, mas ele trabalhou diretamente com a constituição da empresa Westinghouse, que era um fabricante de locomotivas a vapor, depois entrou na área de materiais elétricos também, né? Justamente porque existia uma rincha entre o Nikola Tesla e o Thomas Edison, né? Os dois eram rivais. Bom, mas aí, condutância, né? Então, a gente diz que a condutância é o inverso da resistência. Vamos escrever isso, né? Isso vai para vocês depois. Ó. Condutância é o inverso da resistência. Matematicamente, quando a gente fala que uma grandeza é o inverso da outra, nós estamos falando disso daqui, ó. Então, que condutância é igual a 1 sobre R. Ou eu posso dizer também, né, já que é um conceito matemático, que resistência é igual a 1 sobre condutância. Então, está aí o conceito de condutância. É um conceito que, na prática, ele não é utilizado, mas dentro da disciplina nós vamos usar bastante, principalmente para fazer alguns entendimentos de circuito. Né? Essa definição aqui de condutância ajuda bastante. Sendo assim, existe o conceito, então, de condutividade. A condutividade é o inverso da resistividade. Então, deixa eu ver se eu acho uma tabela aqui para vocês de condutividade, só para a gente poder comparar, né? Quer ver se eu não mudo. Vou passar isso para cá. Condutividade. Então, se resistividade é uma característica intrínseca do material que nos fala a capacidade dele de oferecer resistência à passagem da corrente elétrica, a condutividade é uma característica intrínseca do material que diz respeito à sua capacidade de permitir a passagem da corrente elétrica, né? Aqui. Vamos ver se essa tabela aqui fica boa. Condutividade de alguns materiais elétricos.
Bom, então veja bem. A condutividade é o inverso da resistência. A condutividade é representada pela letra grega sigma, tá? Então, sigma, acho que esse sigma não ficou legal, não. Vamos fazer assim, ó. Ficou melhor. Sigma é igual a 1 sobre ρ. Tá? Esse é o conceito de condutividade, considerando que é o inverso da resistividade. Bom, então, quando a gente vem analisando a unidade de medida, é só a gente pegar a unidade de medida da resistividade e inverter, né? Inverter todas as grandezas. Então, veja bem, a resistividade, né, igual a gente já falou, né, estava até aqui, ó. Opa. A resistividade tá lá, ó, é ohms vezes milímetro quadrado por metro. Então, quando eu falo que é o contrário disso, né, matematicamente, eu vou inverter toda a equaçãozinha ali, a gente acha a unidade de medida, né, da condutividade. Então, tá aqui, ó, essa aqui é a unidade de medida de resistitividade, ohms vezes milímetro quadrado por metro, não é? Então, consequentemente, sigma, a unidade de medida do sigma, vai ser igual opa, aqui passou esse metro quadrado aqui, não deveria estar aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ok. Então, vai ser metro dividido por ohms vezes milímetro quadrado. Ok? Se a gente observar essa tabela, ele está falando para nós também outra... Tem um S aqui na unidade de medida, que é uma outra unidade de medida, que é o seguinte. Então, sigma, como sigma está relacionado à condutância, né, vai ser Siemens vezes metro dividido por milímetro quadrado. De onde que vem essa unidade? Olha, ohms, que é resistência, é o inverso da condutância, que é Siemens. Então, 1 sobre ômega é igual a S, então aparece um S aqui em cima, ok? Bom, mas o fato é o seguinte, a gente não vai ficar consultando muita tabela de condutividade, é importante vocês conhecerem, porque em algumas análises de circuitos que virão para frente, é mais fácil a gente analisar o circuito sobre a ótica da condutância do que sobre a ótica da resistência, porque a gente acha uma condutância e depois inverte e acha a resistência, né? Ou seja, para alguns tipos de circuito, é melhor a gente achar a condutância e depois achar a resistência, considerando que a resistência é 1 sobre condutância, tá bom? Um exemplo prático, né? Só para a gente entender. Olha só. Vamos antecipar as coisas aqui. Didaticamente vai ser até legal. Nós vamos falar hoje ainda de circuitos elétricos, né? Então, circuitos elétricos, tem um tipo de circuito que é chamado de circuito série. Vou desenhar um circuito de corrente contínua, daqui a pouco nós vamos falar também de corrente contínua. Aqui tem um símbolo de uma bateria, ok? Vou desenhar aqui uma lâmpada e aqui outra lâmpada. Esse é um circuito série. Então, a lâmpada, ela tem uma resistência elétrica, né? Hoje, todas as lâmpadas são de LED, mas suponhamos, né, faz de conta que as lâmpadas são de filamento, para ficar mais fácil, né, de ilustrar didaticamente. Então, cada lâmpada oferece uma passagem à resistência elétrica do circuito, da corrente. Eu poderia redesenhar esse circuito usando o símbolo de resistência, ao invés de lâmpada, por exemplo. Na eletrônica, nós vamos usar muito isso, ó, resistores. Então, aqui tem um símbolo de resistor, aqui um símbolo de resistor. Já que a gente está sendo mais didático, esse símbolo aqui é o símbolo utilizado na norma ANSI, que é a norma americana. Como os livros que a gente estuda são todos livros americanos, nós vamos encontrar essa simbologia. Mas a ABNT, ela segue a IEC, que é a Comissão Internacional de Eletricidade, e o símbolo de resistência tem que ser assim, ó, retângulo. Mas é tudo a mesma coisa. Observa que aqui eu tenho um resistor R1, aqui eu tenho um resistor R2. Ó. Opa! Falei R2 e escrevi R1. Então, está aqui R2, R1 e R2, ok? Aqui eu tenho lâmpada 1 e a lâmpada 2. Uma característica do circuito série é que se a lâmpada 2 estragar, queimar, a lâmpada 1 para de funcionar. E como que a gente faz para achar a resistência total deste circuito? É só eu somar as resistências parciais, R1 mais R2. Ou seja, quanto mais carga eu colocar no circuito,
eu vou aumentar cada vez mais a resistência elétrica total do circuito. Ou seja, se eu acrescentar mais uma lâmpada no circuito, as lâmpadas vão ficar cada vez mais fracas, porque a corrente total que circula no circuito, que ela estará aqui, ó, ela só vai diminuindo, né? Que nós vamos estudar daqui a pouquinho lei de Ohm. Então a corrente total vai diminuindo à medida que eu vou acrescentando lâmpadas. Esse tipo de circuito aqui é o circuito série, daqui a pouco a gente fala dele. Então a resistência total, eu vou somar as resistências parciais do circuito. Tá aí, ó. Só que existe um outro tipo de circuito, que é chamado de circuito paralelo. Então, no circuito paralelo, eu vou conectar aqui uma lâmpada, L1, estou desenhando a simbologia da lâmpada, a simbologia da fonte, e aqui a outra lâmpada, L2. Se a lâmpada L2 parar de funcionar, a lâmpada L1 continua funcionando normalmente. Só que se eu chegar aqui agora e acrescentar mais uma lâmpada aqui, vou chamar de L3, por exemplo, a corrente elétrica do circuito, né, a corrente elétrica total que está aqui, ela só vai aumentando. Então, quanto maior a quantidade de lâmpadas, maior a corrente total do circuito. Observa que, assim, ó, comparando esse circuito, que é o paralelo, que eu acabei de desenhar aqui, ó, esse aqui é o paralelo, com o circuito série, aqui, quanto mais resistência eu acrescento, maior será a resistência elétrica total do circuito. Ou seja, eu estou aumentando a dificuldade da corrente elétrica circular no circuito. Aqui, quando eu acrescento no circuito paralelo mais lâmpadas, eu estou aumentando a facilidade que a corrente elétrica vai encontrar ao percorrer o circuito, ou seja, quanto mais lâmpada, maior a corrente elétrica total do circuito. Posso redesenhar esse circuito aqui, né, utilizando a simbologia de resistências, tá? O certo seria usar a simbologia BNT, mas essa simbologia aqui é muito mais prática para a gente desenhar, principalmente usando esse aplicativo aqui que eu estou usando para dar aula. R1 e R2. Bom, então veja bem, como é que eu faço para calcular a resistência total? Ó, observa que aqui no circuito série... Opa, o que aconteceu? Ok. No circuito série, a resistência total é igual a R1 mais R2, tá bom? Porque eu somei as resistências. No circuito paralelo, nós não vamos trabalhar com o conceito de resistência por enquanto. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar o nome R1 e R2. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos tirar o conceito de resistência, né, R1 e R2, e vou substituir agora por G1 e G2. Ou seja, nós vamos somar as condutâncias. Bom, olha só que interessante. A condutância total do circuito paralelo vai ser igual à condutância do primeiro componente, da primeira lâmpada, mais a condutância da segunda. Se eu vier acrescentando mais lâmpadas, eu vou somando condutâncias. Só que nós sabemos que resistência é igual a 1 sobre G, né? Que implica que G é igual a 1 sobre resistência. É o conceito que a gente acabou de ver. Então, quando eu substituir isso daqui, ó, 1 sobre resistência total vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, e vai por aí afora. Mais 1 sobre R3. Então, quem já é da área, né, lembra dessa formulazinha para calcular a resistência total do circuito. Na verdade, nós não estamos somando as resistências para achar a resistência total. Eu estou somando as condutâncias para achar a condutância total. Essa fórmula, ela deriva, então, essa equação, da definição de condutância. Tá bom? Então, usei esse exemplo, adiantando aí o conceito, né? Que a gente não falou nada de circuito elétrico, só antecipei o conteúdo para a gente falar de aplicação de condutância. Então, a análise de alguns circuitos utilizando condutância é muito mais fácil do que analisar o circuito sob a ótica da resistência. Tá? Então, dessa forma, fica melhor para nós. Bom, então voltando aqui, ó, a gente falou sobre condutividade, que é o inverso da resistividade, ok? Então, nós falamos do conceito de resistência, nós falamos do conceito de tensão, corrente, resistividade, condutividade, da primeira lei de Ohm.
Está aqui a primeira lei de Ohm, daqui a pouco nós vamos fazer o exercício, ou talvez na próxima aula, essa formulazinha aí, ó, ok? E já que a gente falou da primeira lei de Ohm, nós vamos falar da segunda lei de Ohm, que também é a lei de Ohm mais conhecida. Alguns autores só falam somente lei de Ohm, né? Então, quando a gente usa esse termo aqui, olha, lei de Ohm, né? Também conhecida como segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela, se a gente for escrever um texto, né, para a segunda lei de Ohm, nós poderíamos escrever esse texto, é o seguinte, ó. Eu acho que, primeiro aspecto, vamos falar do conceito matemático, né? Depois a gente fala do conceito literal da lei de Ohm. Qual foi o experimento de Ohm? Já que eu falei de circuito elétrico para vocês, o George Simmons, ele fez um experimento que foi muito simples, né? O que ele fez? Ele pegou uma fonte de tensão contínua, tá? Uma fonte de tensão contínua. Quando a gente coloca uma seta aqui, eu estou falando que essa fonte de tensão ela é variável. Só que eu desenhei a seta no sentido contrário. A seta é para cá. Ó. Então, ele colocou essa fonte de tensão contínua ligado numa resistência elétrica. Ok? Tá aí, ó, ligado numa resistência. Então, aqui tem uma resistência elétrica. Aqui nós temos um valor de tensão elétrica, variável. Tá? Então, vamos considerar o seguinte, ó. A tensão elétrica vai variar de 0 até 12 volts. Ó. Acho que eu vou tirar esse símbolo aqui da senoide, porque senão vai dar uma confusãozinha. Depois eu vou explicar esse conceito. Então, eu vou colocar assim, ó, de 0 a 12 volts. Ok? Só que, neste circuito, ele colocou um instrumento aqui. Ó. Esse instrumento que ele conectou aqui foi um voltímetro para medir a tensão elétrica. Então, está aí o símbolo do instrumento, do voltímetro. E, em série, foi conectado aqui ó, um amperímetro para medir a corrente elétrica. Ou seja, a resistência tem um determinado valor constante e a tensão foi variável. O que acontecia com a corrente elétrica à medida que se variava a corrente? Então, ele conseguiu estabelecer um gráfico de corrente e resistência, tá? E tensão elétrica. Esse gráfico seria algo desse jeito aqui, ó, né? Acho que eu vou fazer um gráfico bonitinho. Quando a gente fala de analisar o comportamento da corrente elétrica em função da tensão, a gente precisaria de colocar a corrente elétrica no eixo Y e a tensão elétrica no eixo X. Só que nós vamos inverter, nós vamos fazer essa análise. Ó. Aqui no eixo Y, nós vamos colocar o valor da tensão elétrica. Matematicamente, o efeito é o mesmo, nós inverteríamos a equação em termos matemáticos, né? E aqui nós vamos colocar o valor da tensão elétrica. Ok? Então, vamos deixar assim, ó. Então, no eixo Y e no eixo X, nós teríamos, respectivamente, aqui tensão elétrica, aqui corrente elétrica, ok? E apareceu uma reta que corresponde aos valores de tensão e de corrente. Então, seria isso daqui, ó. O que significa? Significa o seguinte, para um determinado valor de corrente, eu vou chamar isso aqui de corrente I1, surge um determinado valor de tensão E1. Ou posso dizer que uma tensão aplicada no resistor corresponde a um determinado valor de corrente. E um outro valor de tensão, por exemplo, se eu dobrar o valor da tensão, o que acontece com a corrente elétrica? Também vai dobrar. Então, existe aqui uma proporcionalidade, ou seja, é uma regra de 3. Tá? A inclinação da reta aqui, ó, corresponde ao valor da resistência elétrica. Tá bom? Bom, então a lei de Ohm, ela diz para nós o seguinte, se eu quiser saber a relação entre corrente, tensão e resistência, né,
eu posso dizer que corrente elétrica é igual tensão sobre resistência. Então, essa daqui é a equação matemática da lei de Ohm. É uma delas, na verdade é uma só. Porque é muito comum a gente encontrar o seguinte, ó, E é igual a R vezes I, mas é a mesma equação. Sendo que a resistência é a inclinação da reta, né? I é o valor da corrente no eixo horizontal, no eixo X, e é o valor da tensão no eixo vertical, tá bom? Então, esse é o conceito da lei de Ohm, o conceito matemático. Existem alguns mnemônicos, né? Mnemônicos são esses recursos aí para poder decorar a equação. Eu acho que vocês não precisam de empreender esforço para decorar essa equação, não, que eu garanto que até o final do semestre vocês vão decorar a lei de Ohm, para quem não decorou ainda, tá? Posso dizer que talvez essa seja a equação mais importante do curso de Engenharia Elétrica. Começa tudo por aqui, lei de Ohm e lei de Kirchhoff, tá bom? Existe um mnemônico que é o seguinte, um triângulozinho, tá aí, ó. A gente divide o triângulo desse jeito aqui, tá? Vamos colocar uma coisa diferente. Aqui em cima nós colocamos tensão elétrica, E, R e I. A gente esconde a variável que a gente quer calcular. Então, por exemplo, se a gente quiser calcular a resistência, eu vou tampar o R, resistência igual a tensão sobre corrente. Se eu quiser calcular a corrente, corrente igual a tensão sobre resistência. Existe uma brincadeira também que eu gosto muito, conforme eu falei com vocês, tensão a gente pode chamar de V, né? Tensão pode ser representada pela letra V. Você fala que a lei de Ohm é muito engraçada. Quando você vê, você ri, né? Então, uma vez um aluno que trouxe isso, eu achei interessante, porque é um mnemônico que ajuda aí também. Tá bom? Mas vamos apagar isso aqui. Bom, então qual que é o conceito literal da lei de Ohm, né? A lei de Ohm, então, ela diz para nós o seguinte, ó, que a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão aplicada. E inversamente proporcional ao valor da resistência. Bom, o que isso significa? Vou citar um exemplo mais prático aí do cotidiano. Até coincidência, esse final de semana eu fui na casa de um amigo e ele estava fazendo uma gambiarra no aparelho de som dele lá, na chácara dele, né? Ele mora na chácara. E o que ele fez? O aparelho de som, eu vou fazer um desenho mais simplesinho. Aqui é o aparelho de som. O aparelho de som tem duas saídas aqui para o alto-falante. Então, está aqui o símbolo do alto-falante, né? Desse jeito aqui. A gente vai estudar isso na eletrônica. Está aqui, ó, FTE, alto-falante. O aparelho de som dele tinha duas saídas, duas caixas, né? Ele gostava de ouvir o sertanejo dele lá e tal. Na cabeça dele, se ele colocar aqui, ó, ele queria, e ele fez isso de fato, ele conectou aqui em paralelo outro alto-falante. Então, veja bem, esse alto-falante é de 8 ohms. Aí ele foi lá e colocou outro em paralelo de 8 ohms, ok? Achando que isso ia dar mais potência para o aparelho de som. Só que, de fato, quem determina a potência não é o alto-falante, é o amplificador, é o estágio de saída do amplificador. Nós vamos estudar isso no circuito paralelo, mas para quem já sabe, né, entende que a resistência total deste circuito aqui, ó, deu 4 ohms. Então, veja bem, antes, com 8 ohms, ele me dava uma corrente máxima lá de X amperes. Se a gente reduzir a resistência total para 4 ohms, a corrente elétrica do circuito vai ser 2x amperes, ou seja,
nós dobramos a corrente de saída, que é a corrente que os alto-falantes vão consumir do estágio final do amplificador. Qual que é o efeito disso? Primeiro, que não aumenta a potência do circuito. Tá? O que acontece é que os alto-falantes começam a exigir do estágio de saída mais corrente elétrica e isso sobreaquece o circuito. Se não queimar de imediato, vai reduzir drasticamente a vida útil do amplificador. Ele vai queimar mais rápido. Tá? Então, dá para colocar o alto-falante em paralelo? Dá, desde que a resistência total continue sendo de 8 ohms. Como que eu faria isso? Eu quero colocar o alto-falante em paralelo porque eu quero distribuir o som, né, no ambiente. Se eu quero colocar mais um alto-falante, eu vou comprar 2 alto-falantes de 16 ohms, colocar os 2 em paralelo, aí a resistência total dá 8 ohms e você não alterou a carga de saída do amplificador. Então, o conceito que eu queria mostrar para vocês se eu reduzir a resistência elétrica, o que acontece com a corrente? Ela vai aumentar, tá? Então, se aumentar a tensão, também aumenta o valor da corrente elétrica. Dúvidas até agora? Ok, então vamos prosseguir. Qualquer dúvida, vocês vão chamando. Geralmente, primeiro dia de aula do semestre, em sala, os alunos estão cheios de saudade aí dos amigos e a conversa rola solta, né? Agora a distância fica complicado. Não saiu nenhuma piadinha agora de um com o outro aí. Bom, gente, então, veja bem. Até agora, a gente definiu, então, a lei de Ohm, né? Depois nós vamos fazer mais uns cálculos aí. Antes de avançar nos cálculos, eu queria avançar mais em conceitos. Já que a gente falou de grandezas, falamos de lei de Ohm, a gente falou sobre tensão, corrente, resistência, condutância, condutividade, resistividade, lei de Ohm, que é uma unidade de medida para a gente encerrar esse ciclo de unidades e partir para os circuitos elétricos, que todo mundo conhece, que é a potência elétrica. Então, vamos falar aqui de potência elétrica. Qual é o conceito de potência de forma geral, né? A potência na física está relacionada à capacidade de realizar trabalho. Então, veja bem, quando a gente vai lá na mecânica, o conceito da potência, aqui na eletricidade nós vamos representar pela letra P, potência é igual a força vezes velocidade. Pronto, tá aí. Ó. Na física é isso daí. O que significa força e velocidade? Se a gente pegar um comparativo, né, assim, interessante, olha, um carro de Fórmula 1 tem 800 cavalos de potência, né? 800 cavalos de potência deve dar aí uns 360 km por hora, já tem alguns anos que eu não acompanho Fórmula 1, se alguém quiser contribuir aí, se estiver mais atualizado que eu, pode falar. Então, nós temos aí um carro de Fórmula 1 que dá 800 cavalos, tem 800 cavalos de potência, vai dar em torno de 300 km por hora, vamos arredondar, 300. Velocidade máxima, deve dar mais do que isso. E vamos pegar uma carreta, né? Uma carreta que vai transportar aí 30 toneladas. Talvez é uma carreta que um motor elétrico, ou um motor dela, né? O motor da carreta vai ter em torno de 240 cavalos. E vai conseguir puxar, vamos dizer, aí, 30 toneladas de peso. Um carro de Fórmula 1 não consegue puxar 30 toneladas de peso, apesar de ter uma potência quase 3 vezes maior, né? No mínimo 2,5 vezes maior. Então, se comparar 800 para 300 cavalos, arredondando, o que estabelece aqui é a força. Então, a potência, no fim das contas, é a capacidade de uma máquina de realizar trabalho, ou de um equipamento, ou de um componente de realizar trabalho. Olha, então eu posso dizer que potência, o conceito de potência é trabalho sobre tempo, ok? Na física, trabalho é força vezes distância. Então, se eu pego força vezes distância sobre tempo, distância sobre tempo é velocidade. Então, potência é igual a força vezes velocidade. Mas, ok, eu não quero entrar muito na física, na mecânica, eu quero ficar aqui na eletricidade mesmo, tá?
o que a gente precisa de ter o conceito, então, o que é potência elétrica? É o trabalho realizado pelos elétrons em um determinado tempo, né? Vamos escrever esse conceito aí, ó, que é importante. Esse é o conceito de potência elétrica. Trabalho realizado pelos elétrons em um determinado tempo. Vamos trazer o conceito, então, bom, a gente pode pensar o seguinte também, ó. Então, potência é igual energia sobre tempo. Pronto, eu acho que esse conceito aqui agrada tanto na mecânica quanto na eletricidade. Potência é energia sobre tempo. Qual que é a unidade de medida de energia, né? Energia é dada em joules. E tempo é dado em segundo. Tá aí, então potência é joule por segundo, ou seja, energia sobre tempo. Porém, a unidade de medida que nós vamos trabalhar aqui na eletricidade, isso vale para a mecânica também, tá? Mas essa unidade de medida é muito utilizada na eletricidade. É o watt, que é representado pela letra W. Aí é watt ou é watt? Uma vez eu fiz essa pergunta para um professor de português, né? Professor inclusive no curso de graduação de letras, né? Doutor em língua portuguesa. Ele me disse o seguinte, que existe uma regra da língua portuguesa que fala que todo nome estrangeiro você tem que pronunciar na língua pátria do nome. Então, Watt foi um cientista britânico, que é o James Watt, que inventou a primeira máquina a vapor. E então dali ele foi homenageado com essa unidade de medida, watt. Só que tem um detalhe, né, que 1 watt de potência é igual a 1 joule por segundo. Gente, quem quiser falar watt, pode falar watt, viu? Não vai ser preso, não. Inclusive, a gente pega assim, a concessionária de energia elétrica CEMIG, os engenheiros e técnicos da CEMIG usam muito watt. Eles falam em kilowatt, megawatt. Então, o eletricista, o engenheiro eletricista que está na indústria, às vezes fala mais watt, né? Eu acostumei falando watt, tá bom? Então, fiquem à vontade aí. Olha, uma unidade de medida, então, é o watt. E 1 watt corresponde a 1 joule por segundo, tá bom? Essa é a unidade base. Tudo que a gente for calcular, nós vamos calcular em watt, em termos de potência elétrica. Bom, e é o seguinte, existem outras unidades, né? Vamos falar dessas outras unidades aqui, basicamente mais duas. Existe uma unidade que é muito utilizada, que é para, por exemplo, dimensionar motor elétrico, cavalo-vapor, né? Que, na verdade, é assim, é representado por CV, cavalo-vapor. Existe uma regrinha que um CV, um fator de conversão, um cavalo-vapor, corresponde a 736,5 watts de potência. Tá? E existe também o HP. HP é uma unidade britânica, tá? O horsepower. Traduzindo, seria também cavalo de força. Né? Horsepower, que é o HP. O HP, um HP, é igual a 746 watts. Eu acho que eu vou até apagar esse vírgula 5 aqui, porque eu não lembro qual que é a casa decimal do 746. Então, para ficar na mesma, em termos de comparação, 736 watts. Às vezes, quando for conveniente para nós podemos dizer que um HP vai ser aproximadamente igual a um CV. Então, quando a gente pega, por exemplo, as placas dos motores da WEG, né? A WEG é um grande fabricante de motor elétrico, né? Uma multinacional reconhecida mundialmente,
é brasileira, né, para quem não conhece, são equipamentos excelentes, e a WEG tem lá, senhora, quando ele te dá a potência do motor elétrico, ele te dá HP/CV, ou seja, a WEG ela arredondou, olha, um HP é igual a um CV, porque quando você fala de potência de motor elétrico, por exemplo, motor de 300 HP, vai considerar um motor de 300 HP igual a 300 CV, a aproximação é válida, tá bom? Então, existem essas duas unidades. Aqui nós vamos trabalhar muito com CV e com Watt. Tá? Então, bom, mas o que é o conceito de potência no fim das contas? O que significa? Só para mostrar uma aplicação, vamos considerar o seguinte. Imagina que aqui tem uma cisterna. Tá? Deixa eu desenhar maior essa cisterna. Então, tem um poço de água aqui. E nós precisamos encher uma caixa d'água que está aqui numa torre. Ó. Então, essa caixa d'água aqui é a A. Aí nós vamos instalar uma bomba d'água aqui. Essa bomba, o que ela vai fazer? Ela tira a água do poço e vai jogar nessa caixa aqui. Ó. Essa caixa tem 10.000 litros. E essa bomba gasta para preencher essa caixa de 10.000 litros. Eu vou chutar aqui, viu, gente? É chute. 3 minutos. Nem fiz cálculo da vazão da bomba, não. Só que agora tem uma outra caixa aqui também, um outro reservatório, que é o B, que também é de 10.000 litros. E agora tem uma outra bomba, e essa bomba vai encher o mesmo reservatório, só que agora em 30 segundos. Então, eu posso dizer que a bomba da caixa B, ela tem uma potência maior do que a da caixa A. Por quê? Porque ela realizou o mesmo trabalho em um espaço de tempo bem menor. Então, esse é o conceito de potência, né? O conceito de potência é isso. É o trabalho realizado em determinado tempo. Se uma determinada máquina ou equipamento realiza o mesmo trabalho num tempo menor, pode-se dizer que ele desprendeu ou aplicou uma potência elétrica maior. Entendido? Esse é o conceito prático, então, de potência. Ok, vamos apagar isso aqui, então. Bom, vamos analisar equações, né? Bom, equações. É importante, viu, gente? Não falei. Até agora, tudo o que nós falarmos, nós vamos falar de corrente contínua, porque em corrente alternada muda de figura. Lembra que eu falei no início da aula que as unidades 1, 2 e 3, nós vamos focar em corrente contínua. Unidade 4, a gente entra em corrente alternada. Na unidade 3, a gente começa a falar já de corrente alternada. Mas é o seguinte, qual é a diferença de corrente contínua para corrente alternada? Se a gente fosse analisar, vou fazer de uma forma bem rápida, a variação da tensão elétrica no tempo, então, num tempo. Em corrente contínua, o valor da corrente elétrica, da tensão elétrica, ela não muda no tempo. Ela permanece constante, por exemplo, o automóvel tem uma bateria de 12 volts. Vai sempre ter 12 volts no tempo e sempre com a mesma polaridade. Então, isso daqui, ó, corrente contínua, tá bom? Corrente alternada, a polaridade muda e o valor muda. Então, quando a gente analisa o gráfico da tensão em função do tempo, o gráfico ele gera uma senoide, porque é uma função senoidal, vou fazer aqui de uma forma mais rápida. Então, isso daqui é a corrente alternada, tá? E a fórmula da tensão, né, vou colocar aqui em forma de V igual a V máximo, vezes o seno de ômega t. Nós vamos estudar isso mais para frente. Observa que é uma equação que depende do seno. Ou seja, a tensão elétrica ela muda de polaridade, a hora é positiva e a hora é negativa, e além disso ela muda de valor, variando de 0 até um valor máximo, esse valor máximo até 0, depois de 0 até um valor máximo negativo, e do valor máximo negativo até 0 de volta. E agora, na primeira parte da matéria, nós vamos focar no corrente contínua, né? Que do inglês é o DC, Direct Current, né? E tem o AC, Alternate Current, né? Lembra aí da banda que todo mundo adora, que é o AC/DC,
Acho que o sino da banda é um negócio assim, né? CDC. Né? Quando vocês, né, forem dormir hoje, põe uma musiquinha lá leve que chama Thunderstruck. É para todo mundo dormir feliz, tá bom? Thunderstruck. Ok, vamos lá. Então, por que eu estou falando disso? Pelo seguinte, a forma como a gente calcula a potência elétrica, ela muda. Em corrente contínua é de um jeito, em corrente alternada é de outro jeito. E no primeiro momento agora nós vamos focar em corrente contínua, tá bom? Então, voltando aqui, olha, equações da potência em corrente contínua. E a equação mais simples que tem, que é o seguinte, potência, vou colocar de cor diferente, potência é igual a tensão elétrica vezes corrente. Tá? Nós vamos só aplicar a fórmula, tá aí. Quando a gente olha no livro, ele vai trabalhar a dedução. Eu não sou muito fã de trabalhar a dedução de forma em sala de aula. O que importa é que nós vamos aplicar esse conceito aí. Tá aí, ó. Potência é igual a tensão vezes corrente elétrica. Ok? Bem simples. Eu entro com a tensão elétrica em volts, a corrente elétrica em amperes, a potência vai ser dada em watt. Tá bom? Só que tem um detalhe, né? Vamos considerar que a gente não tivesse a tensão, né? Nós temos aqui, ó, resistência e tem corrente elétrica. Bom, pela lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes corrente. Quando eu substituir naquela fórmula ali em cima, nós vamos ter que potência vai ser igual a tensão. Tensão é resistência vezes corrente. E multiplico pela corrente de novo. Por quê? Porque esse parâmetro aqui, ó, resistência vezes corrente, essa parte da equação, essa parcela, corresponde à tensão elétrica. Então, o resultado disso é que potência vai ser igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Então, veja bem, essa é uma nova forma de calcular a potência elétrica, é também chamada de efeito Joule. Né? O que é o efeito Joule? Existem alguns componentes elétricos que, quando ele vai transformar energia, ele transforma toda a energia elétrica em forma de calor. Resistência elétrica, por exemplo, é isso. O chuveiro. O chuveiro transforma toda a energia elétrica que ele recebe em calor. O motor elétrico, não. O motor elétrico, ele transforma a energia elétrica que ele recebe em energia mecânica, em energia de calor, tá? E energia magnética. Aí nós vamos ver, né? Não, nós não vamos ver, vocês vão ver isso lá em máquinas elétricas, desculpa. Então o efeito Joule, ele diz para nós o seguinte, né? Que potência é igual a resistência vezes o quadrado da resistência. Olha só, se a gente diminuir a resistência pela metade, a corrente elétrica pela lei de Ohm, ela dobra de valor. Então qual que é o efeito que nós vamos ter na potência? Isso aqui vai aumentar 4 vezes, esse daqui cai 2 vezes, no fim das contas, a potência ela dobra de valor. Então, quando você diminui a resistência pela metade, a potência aumenta 2 vezes, né? Pelo efeito da corrente elétrica. Tá? Agora, suponhamos que a gente não tenha corrente, mas nós tenhamos tensão, eu vou na sequência aqui, nós tenhamos aí resistência e tenhamos também tensão elétrica, ok? Então, se a gente sabe que o valor da corrente elétrica pode ser obtido pela lei de Ohm de forma que vai ser tensão sobre resistência, então, substituindo nessa mesma equação de novo, a potência vai ser igual a tensão vezes tensão sobre resistência, né? Esse último parâmetro aqui, ó, corresponde a quem? Corresponde ao valor da corrente elétrica aqui, ó. Tá certo? Então, concluindo, observa que potência vai ser igual a tensão elevado ao quadrado sobre resistência.
também é uma outra forma da gente poder calcular a potência. Então, nós já temos aí 3 equações para calcular a potência, tá bom? E é isso, né? O cálculo da potência é isso daí. Agora, vamos analisar uma situação que é o seguinte. Vamos semear a discórdia, né? Vamos supor que eu compro um chuveiro. Eu preciso de comprar um chuveiro. Vamos pegar um chuveiro padrão comercial mais simples. Eu tenho um chuveiro, possibilidades. Um chuveiro de 220 volts com a potência de 4.400 watts. E tem um chuveiro de 127 volts. 127 volts com a potência de 4.400 watts. Então, vou fazer uma pergunta capciosa para vocês aí, né? Maliciosa. Quem souber a resposta pode responder, né? E explicar o porquê, né? Posso afirmar que o chuveiro de 220 volts, 4.400 watts, ele consome menos energia elétrica? Alguém quer responder essa pergunta? Vocês estão aí, né, gente? Quantidade, né? O Marcelo, repete aí, por favor. Consome a mesma quantidade. Consome a mesma quantidade, Marcelo, tá certinho. Relação de tensão e corrente. Uhum. O que o Marcelo está explicando aí, gente, é que o chuveiro de 220 volts, 4.400 watts, ele tem uma potência, ele tem uma corrente menor do que o de 127, 4.400 watts. O que manda no consumo de energia é potência. Então, a potência dos dois é a mesma, né? É o que o Marcelo está falando aí, ó. Então, dessa forma, o consumo é exatamente o mesmo. O que muda? Né? Muda o seguinte, ó. Corrente, vamos fazer o cálculo aqui, vamos fazer o cálculo rapidinho, né? Da corrente elétrica. Então, quando a gente vai calcular em 220 volts, né? Como vai ser o cálculo? Ó, corrente elétrica vai ser igual, né? Pegando na fórmula lá em cima, potência é igual a tensão vezes corrente. Então, eu quero saber a corrente. Corrente vai ser igual a potência sobre tensão. Então, vamos escrever isso aqui, ó, potência sobre tensão. 4.400 watts dividido por 220 volts. Então, aqui nós temos uma corrente elétrica de 20 amperes. Tá? Quando a gente vem calcular em 127 volts, ó, então a corrente elétrica vai ser igual potência sobre tensão, só que a tensão elétrica que nós vamos trabalhar agora é 127 volts. Então, 4.400 watts por 127 volts. Então, a corrente elétrica aqui vai dar em 34 e alguma coisa. Deixa eu só lembrar o valor exato aqui. A calculadora travou. Vou fazer a conta no celular. Vamos lá. 4.400 dividido por 127. 36,64 amperes. 36,64 amperes. Então, o que o Marcelo estava explicando é justamente isso. A potência é a mesma, o que muda é a relação de corrente nas tensões. 220 volts tem uma corrente menor, dos 20 amperes, comparado com 36,64 amperes aí em 127 volts. Marcelo, obrigado aí pela contribuição. Gente, o que isso muda? Muda que uma instalação elétrica em 220 volts, o fio ele pode ter uma bitola menor. Tá? Então, aqui em 220 volts, por exemplo, eu posso colocar um fio de 4 milímetros. Tá? Dependendo da instalação elétrica, do comprimento, até o de 2,5 vai aguentar 20 amperes. Tá? Eu não colocaria, mas já vi instalação elétrica com fio de 2,5, né, para um chuveiro de 4.400 watts em 220 volts. Por que não colocaria?
o fio de 2,5, se não me engano, dá 29 amperes, capacidade de condução máxima. Se a pessoa troca o chuveiro, põe um de 5.500 ou de 7.500 watts, pronto. Né, o fio já não aguenta mais, então, né, põe um fio de 4 milímetros. Agora, aqui em 127 volts com 4.400 watts, o fio de 4 milímetros fica apertado, porque ele dá uma capacidade máxima de corrente de 34 amperes. Tem gente que instala, muita gente instala assim, mesmo assim, né? O certo seria um fio de 6 milímetros, um condutor de 6 milímetros para o chuveiro. Bom, mas veja bem, o que isso interfere? Interfere que uma instalação em 220 volts fica mais barata, porque você vai economizar nos fios, pouca coisa mais vai, tá? E ela fica mais segura, porque é melhor você trabalhar com uma corrente menor e uma tensão um pouco maior do que o inverso. Trabalhar com 127 volts e corrente maior é mais perigoso. Mais perigoso por quê? Qual que é o risco de tomar choque? Né? O risco é que a corrente elétrica gera calor, pelo efeito Joule, que a gente acabou de ver aqui em cima. Então, corrente elétrica gera calor. E se você trabalha com a corrente mais alta, ela vai gerar mais calor. Existe um processo que torna os bons isolantes em bons condutores. E o processo é o seguinte: quanto mais calor, maior a corrente elétrica, mais calor, e vai por aí afora, até ocorrer um processo que é chamado de avalanche térmica. A avalanche térmica é quando se carboniza o isolante e ele passa a se tornar um condutor elétrico, né? Então, quem nunca viu um chuveiro que o fio esquenta tanto, né, e ele começa a ficar vermelho, ele começa a ficar oxidado, né? E isso é devido a calor gerado pela corrente elétrica, tá bom? Então, não existe esse negócio que chuveiro em 220 volts consome menos energia do que um chuveiro em 127 volts. Agora, se você colocar um chuveiro de 4.400 watts em 220 volts e um de 7.500 watts em 127 volts, obviamente que o chuveiro de menor potência consome menor corrente elétrica, né? Isso é natural. Ok? Então, esse é o conceito de potência elétrica. Bom, avançando então, já que a gente falou sobre potência elétrica, né? Tem um outro conceito que é bom da gente estudar também, que é o conceito de energia elétrica. O que é energia elétrica, né? Energia elétrica o conceito matemático de energia elétrica é muito simples, né? Que se eu tenho que a potência é o trabalho realizado pelos elétrons em um determinado tempo, a energia elétrica é somente o trabalho ou a transformação da energia, né, é o trabalho realizado pelos elétrons. Pelos elétrons. Ou então eu poderia dizer que é a variação do trabalho realizado pelos elétrons também, tá bom? Num conceito é o seguinte: potência é trabalho sobre tempo. A energia elétrica, ela é representada por uma letra, gente, que é chamada de letra grega tau. Nós vamos desenhar essa letra desse jeito assim, ó, tau. É o tau minúsculo, tá? Então, energia elétrica, tau, é igual a potência vezes tempo. Muito simples, ó. Então, tau é igual a potência vezes tempo. Então, tá aí. Então, isso aqui é energia elétrica. Bom, P, potência. E nós vamos entrar aqui com a unidade medida em potência em watt. Então, pode ser watt ou kilowatt, né? Dependendo, às vezes,
das dimensões, né, que foram as dimensões maiores, a gente pode entrar em quilowatt. E o tempo, nós não vamos entrar com tempo em segundos, nós vamos entrar com tempo em horas, né, porque para a eletricidade faz mais sentido, numa instalação elétrica. Tempo, nós vamos colocar horas. H. Então, qual que é a unidade de medida da energia elétrica? Potência, nós vamos entrar em watt. E tempo em hora. Então, eu tenho watt, hora. Quando os números forem maiores, né, por exemplo, uma instalação elétrica, a concessionária de energia mede em quilowatt hora. Quilowatt hora. É o consumo de energia elétrica. Tá? O instrumento de medida é o integrador de energia. Integrador. Matematicamente falando, quando a gente faz uma integral, você está somando, né? Nós não vamos fazer integral aqui não, pode ficar despreocupado, não calcular nada de integral. Mas integrador de energia, nós estamos falando de um aparelho que soma o consumo de energia em um determinado tempo. Então, o relógio lá de uma residência elétrica, na verdade, é um integrador de energia. Então, o conceito de energia elétrica é isso, gente, é potência vezes tempo. Eu quero saber qual é o consumo de uma determinada residência. Você calcula a potência, né, ou pega a potência de todos os consumidores, né, de todos os aparelhos consumidores da instalação, multiplica pelo tempo que vai ficar ligado, dali a gente tem o valor da potência, do consumo de energia elétrica. Ok? Bom, para finalizar a aula de hoje, uma última definição, né, que acho que é muito importante, só para a gente fechar, que é o conceito de circuito elétrico. Existem outras unidades e outras relações que nós vamos estudando aí no decorrer da matéria. Mas, para começar, já está bom assim. Agora é só a gente entrar no conceito de circuito elétrico. Tá? Gente, o conceito de circuito elétrico é o seguinte. Vamos imaginar aqui, eu vou desenhar aqui de um desenho muito simples. Por exemplo, tem uma pilha, tá? Está aqui o polo, né, positivo da pilha. Aqui, ó, né, nós vamos conectar aqui, por exemplo, ó, um interruptor. Vou fazer um desenho muito simples. Então, está aqui o interruptor, né, que a gente vai fechar o interruptor. E daqui nós teríamos, por exemplo, uma lâmpada. Tá aí, ó. No circuito elétrico aí mais simples. E está aqui a lâmpada. Ok? Só que ao invés da gente ficar desenhando o circuito elétrico desse jeito, nós vamos começar por aqui, ó. Nós temos uma fonte de tensão. Nesse caso, eu estou usando uma fonte de tensão contínua. Aqui nós vamos ter um interruptor. Tá? Então, está aqui o interruptor. E no final, nós vamos ter aqui um elemento consumidor, ou simplesmente carga. Tá? Então, veja bem, ó, tensão elétrica, está aqui a fonte de tensão. Eu vou chamar aqui de chave S1, o S é de inglês, né, de switch, né, S1, e aqui lâmpada L1. Então, o que nós temos aqui no circuito? Nós temos o seguinte, ó, S1, interruptor, ou chave, ou dispositivo de manobra, né? Depende aí do autor que a gente for pegar. Vou colocar o nome chave também, que é muito comum. Ou dispositivo de manobra, tá? O E, fonte de tensão. E nós vamos ter aqui o L1, que nós estamos chamando de carga, e essa carga, neste circuito, é uma lâmpada. Mas poderia ser, por exemplo, uma resistência elétrica, poderia ser um motor elétrico, um transformador, um componente eletrônico ou um outro circuito. Então, nós temos aqui esses três componentes e um componente, por último, que é muito importante, que é o condutor elétrico.
está aí o condutor. Ó. Então, esse é o símbolo, né? Quando o circuito está aberto, essa chave aqui ela está interrompendo a passagem da corrente elétrica, né? Então, o circuito ele está aberto, a chave S1 está aberta, a corrente elétrica não circula. Quando a gente fechar a chave S1, vai acontecer uma corrente elétrica no circuito, o circuito está fechado, né? Ou seja, a lâmpada L1 então ilumina, né? Ela acende, ela liga, ou seja, a carga ela começa a transformar a energia elétrica em algum outro tipo de energia, luminosa, calorífica, mecânica, no caso de motores elétricos, movimento e etc. Tá bom? Vamos parar por aqui hoje. Próxima aula a gente avança nos tipos de circuito e mais alguns cálculos aí. Entendido?